Sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje, de maneira muito especial, recebemos Irmã Nilce Masson, coordenadora do Serviço de Orientação Religiosa e Pastoral Escolar do Colégio Elisa Andreoli, e o Padre Dr. Rogério Ferraz de Andrade, assessor da Rede de Educação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras do Brasil. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, é uma alegria recebê-los. Bom dia. Para nós também é uma alegria estar aqui, nesse momento e poder falar um pouco sobre o trabalho em rede, a missão da congregação. Um bom dia a todos. É sempre muito gratificante falar de educação, que é a nossa missão enquanto escola católica, enquanto rede de educação, porque a tarefa, o nosso jeito de evangelizar é educando para um mundo melhor, para a construção integral da pessoa. Então, falar de educação sempre desperta em nós o que há de melhor no coração e também, para nós, educação motiva-nos a voltar os nossos olhos para a esperança do mundo. Ótimo. Neste episódio muito especial, abordaremos a missão educativa da congregação iniciada por Madre Elisa desde as origens na Itália e a expansão no Brasil. A importância do trabalho em rede das unidades educativas no Brasil e a elaboração do projeto educativo da rede, contendo 3 partes importantes: o plano de pastoral escolar, o projeto pedagógico e as diretrizes de assistência social. Antes de iniciarmos, vamos dedicar esse momento especial a Deus. Convidamos o Padre Rogério, então, para realizar a nossa bênção deste episódio. Então, nós nos colocamos diante da presença de Deus, que é o mistério, o totalmente outro, aquele que nos permite vivermos uma vida com sentido. E pedimos a Ele que nos ilumine, que nos preencha com a sua luz e a sua graça e nos ajude a falarmos palavras que estimulem, que elevem, que ajudem a todas as pessoas a encontrarem o caminho daquele que é a verdadeira luz. E que Jesus, nosso Divino Mestre, pela força do Espírito Santo, nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então vamos iniciar, né? É uma alegria imensa recebê-los, né? Muito especial a gente poder falar da congregação, né? E, Padre, a gente quer começar, então, com o senhor, né? Que o senhor fale um pouquinho sobre a sua biografia, quem é o Padre Rogério, né? Quem atua, né, no Colégio Elisa Andreoli, já o conhece, mas talvez nós tenhamos algumas pessoas que ainda não o conheçam, então vamos começar pelo começo. Muito bem, então eu sou o Padre Rogério. Eu nasci num município que faz divisa com Santa Catarina, se chama Iraí. Iraí, lá onde dizem que tem a melhor água do Brasil, a melhor água termal do Brasil. E realmente tem água boa em Iraí. E depois minha família se mudou para uma cidade que se chama Ibirubá, e foi lá que eu fiz os primeiros estudos no Colégio das Irmãs de Notre Dame. E depois, então, entrei no seminário, me preparei para ser padre diocesano, fiz os meus estudos, a minha teologia em Viamão, o bacharelado em teologia. Lá eu também fiz pós-graduação em psicopedagogia institucional, antes ainda de ser padre. Depois, em 1996, eu fiquei padre na minha cidade, lá em Ibirubá, e trabalhei 5 anos na Catedral de Cruz Alta como pároco, depois 1 ano na paróquia de Panambi, e fui a Porto Alegre, porque nesse ínterim eu fiz os estudos do mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Maria e fui a Porto Alegre para fazer o doutorado. E então eu fiz lá o doutorado em letras e de lá eu não saí mais até hoje. Eu continuo em Porto Alegre, na paróquia, eu tenho 2 paróquias, paróquia Santa Luzia e Santa Cruz,
Mas nesse tempo todo eu sempre trabalhei em educação. Eu fui diretor do curso de letras da Universidade de Cruz Alta, eu fui diretor acadêmico da Faculdade La Salle de Estrela e diretor de pós-graduação, fui diretor do Colégio Santa Rosa de Lima, aqui em Lages, Santa Catarina, e depois eu fui diretor do Colégio Santa Cecília, o Colégio Vicentino, em Porto Alegre. E aí fui chamado para outras atividades na igreja, então acabei largando as direções, mas hoje eu sou o secretário executivo da CNBB, do Rio Grande do Sul, e o coordenador da Pastoral da Educação de todo o Regional Sul 3, de todo o estado do Rio Grande do Sul e da Arquidiocese de Porto Alegre, e também o assessor pedagógico da rede Servas de Maria Reparadoras. Então, é um pouquinho a minha história, né? Formativa, eclesial, acadêmica, e estamos aí tentando auxiliar naquilo que nós podemos. Padre, vou aproveitar então que o senhor falou da sua atuação na congregação, né? E queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente qual que é o papel das congregações religiosas na história da igreja, né? E também a importância das congregações para a sociedade. Então, a igreja tem vários tesouros, né? A igreja é muito rica, como você diz, mas o tesouro da igreja não está relacionado aos bens materiais. O tesouro da igreja está relacionado aos talentos, aos carismas. E de tempos em tempos Deus inspira homens e mulheres de acordo com as necessidades do povo, de acordo com as realidades temporais, e desperta neles um carisma, isto é, um dom especial, um olhar para uma dimensão do viver. E esses homens e mulheres, muitos deles inspirados por Deus, acabaram por fundar congregações religiosas, grupos de espiritualidade, movimentos de experiência mística e também apostólica. As congregações são um tesouro da igreja. Os religiosos, disse o Papa João Paulo II, os religiosos são os que se levantam antes da aurora, quer dizer, eles enxergam antes dos outros as necessidades do tempo e os sinais de Deus. Então, dizem que um dos mistérios é saber quantas congregações tem na igreja, né? que ninguém sabe, né? Mas, com certeza, todas as congregações contribuem com o seu carisma. Carisma, em grego, significa aquilo que faz o meu olho brilhar. No caso da Madre Elisa, o olho dela brilhou quando ela se sentiu chamada a desenvolver uma espiritualidade da reparação. Depois a irmã Nilce vai falar disso, né? Mas então, para dizer, a igreja vive iluminada por muitos homens e mulheres que se sentiram chamados por Deus e que colocam os seus dons, o seu carisma, a serviço de alguma dimensão. Uns trabalham na saúde, outros na educação, outros nas missões, além fronteiras, e como as próprias irmãs reparadoras fizeram ao vir para o Brasil. Então, não teríamos um podcast só, não dá para falar de tudo que as congregações fazem. Perfeito. Irmã Nilce, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da congregação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras, o carisma, a espiritualidade e, claro, a missão educativa. Sim. Né? Sim. Então, eu conheci as Irmãs Servas de Maria Reparadoras na minha cidade, né, no município de Ouro, Capinzal, no meio oeste de Santa Catarina. E bem ainda na minha adolescência. E me encantava de ver as irmãs trabalhando no colégio, na educação. E tinha um hospital perto, que ainda tem, né? O modo como elas trabalhavam, como elas acolhiam as pessoas. Eram irmãs alegres, dinâmicas. Algumas eram de outros estados, outras da região sul mesmo, né? E tinha algumas italianas, né? E me encantava o jeito
de como eu sentia o chamado desde nova, né? E o modo como elas trabalhavam, atendia nas atividades pastorais, né? Na evangelização, mesmo dentro do campo da educação, da saúde. E depois, entrando na congregação, fui aprofundando, conhecendo um pouco a história de Madre Elisa e vendo os aspectos assim muito interessantes, né? Realmente, como o padre falou, é um carisma, é um dom, uma graça que atrai, né? Atrai. E Madre Elisa, ela fez florir muitas vocações da igreja, uma missão muito significativa. Então, fazendo um pouco uma retrospectiva, nós podemos nos reportar à Itália. A Itália, ela nasce em 1861, no norte da Itália, uma pequena cidadezinha, filha de Margarida e de Marco. Só que quando ela tinha de 5 para 6 anos de idade, a Madre Elisa, pequena, as condições econômicas lá eram bem difíceis, não é como hoje. A Itália ela tinha muitos desafios, muitas dificuldades. Então o pai viajou para, não sei, dizem nos livros, né, nos escritos, que para a América, talvez a América Latina, não sabem direito, mas o fato é que ele nunca mais retornou. E então a mãe ficou com a menina, com a Elisa, e ela procurou dar a melhor formação que ela podia. Investiu na menina e colocou para estudar em colégios de irmãs, colégios católicos, né, investiu na formação acadêmica e espiritual, humana e espiritual em Elisa. Tanto que quando a Madre Elisa, né, ela está jovem, ali com 17 anos de idade, estudando em Veneza, no Colégio das Irmãs Canossianas de Veneza, e lá ela obtém um diploma que poucas jovens mulheres naquela época chegariam até esse ponto, estudar. E ela consegue, né, com o apoio da mãe e outros apoio das irmãs ali, né? E então ela permite desenvolver um trabalho muito solicitado num período de forte analfabetismo na Itália. Ela se forma professora, educadora, e ela vai trabalhar, né, muitos anos como professora. E só que além de adquirir um diploma como professora, ela tinha um sonho, um desejo. Ela sentia o chamado de Cristo, o chamado de Jesus para algo melhor, algo importante na igreja, na sociedade. E aí ela foi peregrinando, não foi fácil até ela discernir qual era a vontade de Deus para a vida dela. E aí ela vai fazendo, fez uma outra experiência em outra congregação, depois ela viu que não era isso, questão de saúde, até que em 1900, né, 12 de julho de 1900, em Vidor, na Itália, juntamente com a sua mãe Margarida, que sempre acompanhou a Elisa em todos os momentos da vida, e mais 2 companheiras, elas iniciam oficialmente a congregação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras. E o prefeito da cidade lá já tinha entregue uma escola pública, porque pela capacidade que a Madre Elisa tinha, né, de como pessoa, como profissional, educadora, de desenvolver, né, essa missão. E elas aí começam com essa escola, né, a primeira escola. Até na nossa capela aqui nós temos a imagem, né, de Elisa com a primeira escola de fundo, e essa casa ainda existe como uma casa de origem, ainda está lá, e temos muitas coisas, né, que pertenciam à Madre Elisa, as primeiras irmãs, e as pessoas visitam. Então, aos poucos, a congregação foi se desenvolvendo na Itália. Ela depois de Vidor foi para a Adria, ali trabalhar com orfanato, depois uma série de outras solicitações. Então, um fato curioso, né, e que a gente estudando assim, podemos perceber a dimensão da expansão da congregação e, ao mesmo tempo, o tanto de dificuldades que elas encontraram. Imagina que elas estavam começando a congregação, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Aí elas se abrem também para o aspecto da saúde, porque ela prepara irmãs para atender nos hospitais militares, acolher órfãos, crianças órfãs, né? Então, muitas dificuldades. Depois eu olhei nas pesquisas também, olhando a gripe espanhola, a pandemia, que quando a gente estudava nós não tínhamos noção do que era uma pandemia. Agora, passando pela pandemia, a gente consegue mensurar. Ter um pouquinho de noção, exatamente, né, mensurar o que é passar. Então, você imagina,
muitas dificuldades. A Itália não era rica, E tinha a pobreza, nossa pandemia a gente passou com né? um pouco mais de condições, pouca informação, mas isso. mais condição de receber, de atender, Exatamente, né? Exatamente. Imagina lá atrás, né? Início de 1900 na Itália, no norte da Itália, né? Então elas foram realmente mulheres de fé, de fibra, batalhadoras, né? E com realmente o que movia elas a isso? Um carisma, né? Um chamado de Cristo, uma missão. E o carisma, o que é? Essa graça, esse dom. E esse aspecto, né, do Evangelho, que alguns aspectos do Evangelho, que geralmente os fundadores eles se inspiram mais fortemente, né? Então, os textos da Anunciação, Maria nas bodas de Caná e aos pés da cruz. Então, aí é a dimensão da reparação também, né? A Maria aos pés da cruz. Só que no início, até 1911, elas são servas de Maria, conhecidas servas de Maria de Ávila. Porém, em 1911, uma jovem chamada Maria Inglese, né, depois ela entra na congregação, ela passa a ser Madre Dolores, ela é acolhida por Madre Elisa, ela tinha todo o movimento da reparação mariana, né? Escrevia pequenas páginas, a pagineta da Madonna, e divulgava em toda a Itália. Então, ela queria até começar um grupo, né, de leigos, ela tinha um grupo, um movimento de leigos. E aí o bispo da cidade disse, olha, você procure a Madre Elisa Andreoli, que a espiritualidade é similar, é praticamente a mesma, né? Então, a Madre Elisa acolhe a Madre Dolores. Em 1911 ela entra e passa a ser então chamada posteriormente servas de Maria Reparadoras. E um dos textos bíblicos, né, que a Madre Elisa se fundamenta muito é Maria aos pés da cruz. Né? Então a dimensão do serviço, do amor, da compaixão, da solidariedade. Então servas de Maria Reparadoras. Né? Nos inspiramos em Maria para viver a dinâmica do seguimento de Jesus Cristo. Então, o texto de João é o capítulo 19, né? Ali, e então, um carisma muito atual, muito dinâmico e vivo. Então, hoje, como viver a dimensão do serviço da reparação hoje? Olha a sociedade, a realidade que está aí, né? Então, é muito dinâmico e atual, um carisma que deixou uma marca, né, na igreja, na sociedade. Então, muito se poderia falar, mas de modo resumido, né, temos até aqui a imagem da Madre Elisa com a pérola. A pérola, essa metáfora que a gente até utilizou quando a congregação completou em 2000 100 anos de fundação, nós tivemos todo um trabalho assim para resgate e celebrar, né? E foi um artista, ele fez um painel e usou a metáfora da pérola para falar do carisma. E o carisma, como esse dom da igreja, né, que Madre Elisa deixa a igreja, a sociedade, como essa pérola preciosa, e Cristo é a pérola, né, esse dom para a humanidade. E então, dessa forma, podemos assim sintetizar um pouco, né, muito se poderia falar, mas eu acho que agora o essencial é isso. Né? Ótimo. E a gente tem esse chamado, né, da Madre Elisa muito forte para a educação também. Sim. Né? E padre, qual que é a importância? Só um pouquinho, Gabriela, talvez claro. seria interessante colocar aqui como elas chegaram no Brasil. Boa, né? Ótimo. Eu falei assim um pouco da Itália, a expansão, né, que cresceu, abriram muitas escolas, orfanatos, áreas da saúde, e como elas chegaram ao Brasil? Quando, nos primeiros 20 anos, né, elas só ficaram na Itália. Os frades servos de Maria, porque a congregação também é agregada à ordem do Serviço Espiritualidade Mariana, os frades chegaram ao Brasil, um pedido, né, solicitação do Papa lá para a região amazônica, né, mais precisamente em Sina Madureira, Acre, Rio Branco, e eles conheciam muito as nossas irmãs e pediram para a Madre Elisa enviar para o Brasil missionárias, né, para trabalhar na educação, na saúde e nas várias formas de promoção humana. Então, imagine o Acre em 1921, o que era, né? O que elas enfrentaram quando chegaram. Então, a Madre Elisa, ela manda cartas para todas as irmãs. Quem que se ofereceria para as missões no Brasil? E, pela surpresa dela, ela teve várias irmãs que se puseram disponíveis. Ela ficou surpresa.
né? Porque na época ali era conhecido como Inferno Verde, lá na Europa, né? Ali a região da Amazônia, ali no Acre. Então, em 1921, elas saem do porto de Gênova e chegam em Sena Madureira, depois de mais de 40 dias de navio, né? Viagem de navio. Elas chegam em Sena Madureira em 14 de novembro de 1921, tanto que é uma data muito importante para nós na congregação e no Brasil. A gente celebra, né, a vinda das irmãs ao Brasil. E lá elas tiveram que pegar na enxada e fazer um pouco de tudo, né, e começar a trabalhar. Então, os frades César de Maria se ocupavam dos rapazes, da educação dos rapazes na época, e as irmãs das moças que estavam nos seringais, nas regiões, né, do interior, ali em Sena Madureira. Depois abriram escolas, unidades, né, a área de saúde também em Rio Branco. E depois, quando chegaram aqui ao Rio de Janeiro, em 1932, foram solicitados Botafogo, depois Campo Grande, começaram com o Colégio Nossa Senhora do Rosário em 1945, em 1935, aliás, né? Em 1945 vieram para Santa Catarina. Então chegaram no meio oeste da cidade. Eu não conhecia as irmãs, né? Na minha adolescência e juventude, que me encantava muito o trabalho, o jeito delas, né? Acolher as pessoas, interagir, né? A contribuição que elas deixavam, né, para a cidade local. E depois, aqui em 1965, então, elas vinham fazer curso, todos os professores vinham para cá e conheceram aqui e solicitaram aqui em Barreiros, né? Então, um pouco como a congregação chega ao Brasil. Ótimo. Padre, qual que é a importância desse trabalho em rede das unidades? A gente ouviu a irmã falar, né, do Acre, do Rio de Janeiro, né, Santa Catarina. Então, a gente tem um trabalho que é feito em rede, né, da congregação. Qual que é a importância desse trabalho, dessa unidade educativa, desse trabalho em rede no Brasil? A irmã falou um pouquinho dessas unidades. Se o senhor quiser aprofundar um pouco mais, né, a gente vai ser uma alegria ouvi-lo. Então, um dos aspectos que eu acho que vale a pena sempre a gente recordar é que a gente até tem um lema que de vez em quando nós utilizamos, a gente diz rede reparadoras. Em rede há mais de 100 anos. Por quê? Porque quando a gente fala de rede, a gente fala de uma prática de apoio, de auxílio, de colaboração. A Madre Elisa, que fundou a congregação, vejam, a irmã falou da irmã Dolores, né? Da Madre Dolores. Mas não foi apenas, ela teve a sua mãe, ela teve o bispo, ela teve sacerdotes, ela teve outras irmãs que ao seu redor formaram com ela uma rede de apoio, de sustento, para que ela pudesse também desenvolver a obra. Então, esta rede que hoje nós chamamos rede reparadora, ela não começou aqui no Brasil, ela já está no espírito, no coração do carisma, que a Madre Elisa nunca fez nada sozinha, ela sempre buscou trabalhar em unidade com as outras irmãs. No Brasil, nós temos hoje, e a gente tem organizado, devido a uma série de mudanças em âmbito de educação, de legislação, em âmbito, inclusive, de ação pastoral e educativa. Há alguns anos as irmãs começaram a se organizar para que as unidades educativas e também as de projetos sociais, as obras sociais, pudessem trabalhar de forma mais orgânica, isto é, que se fizessem processos de construção coletiva do nosso jeito de educar SMR, né? Então, nós temos hoje linkados nesta rede os colégios do Acre, o Instituto São José, que as irmãs atendem, também o Imaculada Conceição. Depois temos lá os projetos culturais, o Centro Cultural Novarese, o Centro de Educação Infantil de Chapuri, temos o Colégio Rosário do Rio de Janeiro, Recanto Mãe da Esperança, que atende lá a educação infantil,
E temos aqui o Colégio Elisa Andreoli. Então, esta rede é, na verdade, a vitalidade dela está na colaboração mútua que as unidades fazem em âmbito de construir um horizonte pedagógico, quer dizer, qual é o nosso jeito de educar, em construir um plano de pastoral, que assim nós alinhamos as ações pastorais, porque a especificidade de uma escola católica digamos assim, se apresenta naquilo que a igreja chama de escola em pastoral. Quer dizer, o nosso jeito de evangelizar é educando. Evangelizamos educando e educamos evangelizando, né? É o nosso jeito de ser. Mas também nós alinhamos as questões da assistência social, que para nós não se trata apenas de cumprir a lei, não é algo apenas, digamos assim, jurídico, mas da nossa própria missão, porque a Madre Elisa e as irmãs sempre tiveram este olhar para as pessoas com menores condições econômicas e outras questões, digamos assim, sociais, como, por exemplo, a inclusão. Hoje nós temos uma lei da inclusão. A Madre Elisa nunca precisou de uma lei da inclusão. As reparadoras sempre mantiveram um espírito de inclusão educativa, né? Desde as origens da congregação. Então, o trabalho em rede é o que nos permite alinharmos esses processos e não ter que cada vez reinventar a roda, porque aquilo que uma unidade está fazendo... dá certo, a informação é compartilhada. Exatamente, né? Compartilha com as outras. Por isso a importância do trabalho em rede, né? Juntos, as unidades crescem e podem traçar linhas comuns, respeitando a cultura, a realidade local, né? Eu acho que é um ganho, né? A gente percebe o quanto crescemos, né? Com esse trabalho em rede, né? Maravilhoso. E qual que é, padre, a contribuição aí, né, das atividades da congregação para a missão evangelizadora da igreja? O senhor já falou um pouquinho sobre isso, né? É educar evangelizando e evangelizar educando, né? E a contribuição para as comunidades também. A gente está falando do Acre, a gente está falando de outros municípios dentro, né, do estado, no estado do Rio de Janeiro. E qual é o caminho assim que o senhor olha, né, para a congregação nesses locais? Como que esse trabalho impacta verdadeiramente esses lugares, né? Se nós observarmos a história, a trajetória de cada uma das unidades, a irmã Nilce já falou um pouquinho da razão pela qual as irmãs chegaram no Brasil. E uma das coisas assim que eu considero mais belas na trajetória das irmãs é este vínculo que elas mantêm com a comunidade local. Eu tive a oportunidade de visitar o Acre e é impressionante como as irmãs conhecem a história, né? A comunidade local tem um carinho muito grande pelas irmãs, porque elas trilharam, por exemplo, no Acre, as estradas poeirentas, o lamaçal, elas estiveram sempre vinculadas à comunidade. Que elas falam andar nas comunidades rurais de barco, porque não havia outro meio, né? Exatamente. Então, as irmãs sempre estiveram ligadas à comunidade. Por exemplo, ontem a irmã me dizia que no início aqui onde nós estamos, no Elisa Andreoli, a paróquia, as ações, as orações começaram dentro do colégio. Sim, né? Exatamente. A paróquia São Judas Tadeu, que está aqui ao nosso lado, ela iniciou no colégio as missas, celebrações, sacramentos, primeira Eucaristia, até casamentos, né, aconteceu. Aí a comunidade depois foi se organizando até construir, criar o espaço, né? Mas começou dentro do colégio. Então mesmo. vejam, uma relação muito íntima, de proximidade com a missão da igreja. Né? Primeiro porque as irmãs são consagradas pelos seus votos, né? São religiosas, um estado de vida reconhecido na igreja.
mas também porque elas têm um carisma, um apostolado que confirma aquilo que a igreja hoje entende como missão. Então elas estão em comunhão com o Papa, com o bispo local, não fazem nada sem esta dimensão da comunhão eclesial. E isso que é bonito, né? As irmãs aqui do Elisa Andrioli, elas participam da Pastoral da Educação da Arquidiocese, elas participam da Pastoral Vocacional, da ANEC, que é a Associação de Educação Católica. Quer dizer, elas estão, para usar uma linguagem assim da juventude, elas estão na mesma página, né? Na mesma página da igreja. Então, o que isso representa para a igreja? É o braço da igreja na educação. Quer dizer, o Papa também precisa de pessoas que ele confia e que diga, não, eles estão em comunhão conosco. Por exemplo, agora, o nosso trabalho, toda a formação de diretores, de professores, em âmbito, por exemplo, do Pacto Global da Educação, que é a rede Reparadoras. O Pacto Global é um convite do Papa para que toda a humanidade... Isso, a questão da casa comum. Né? Então, como eu digo, é algo muito grande, né? Que a gente às vezes não tem a dimensão. Tem um bispo costuma dizer assim: hoje uma escola é uma paróquia. O Colégio Elisa Andrioli, que tem mais de 2.000 alunos, por exemplo, o Colégio do Rio de Janeiro, mesmo um colégio menor, quantas pessoas passam por um colégio diariamente? E neste espaço de evangelização, eles têm a oportunidade de encontrar a presença de Deus no nosso jeito afetivo de acolher, no nosso jeito de ouvir, de ensinar, de estar presente na vida dessas pessoas. Então, acho que tem muita coisa que um colégio pode agregar na missão da igreja. Perfeito. E sobre o projeto educativo em rede, né? A gente falou sobre isso lá no começo, vocês trouxeram em alguns momentos das falas também, que esse é um projeto que já está caminhando, né? Quais são esses documentos que vão nortear? Já estão sendo elaborados, eu acredito, né? Como é que está esse processo aí da formulação desses documentos e como que as escolas, essas unidades, serão beneficiadas de alguma maneira também com esse plano, tanto de pastoral escolar, quanto o projeto pedagógico, né? E também as diretrizes de assistência social. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho, depois a irmã Nilce complementa claro, aqui, só para não ficar sempre a minha voz. Nós, antes de mais nada, nós começamos por uma das dimensões, o nosso trabalho em rede, que é a dimensão pastoral. Né? Então, aquilo que hoje nós chamamos de escola em pastoral, que é o nosso jeito de educar, uma educação cristã, humana, uma educação que priorize a coluna vertebral das unidades, currículo evangelizador, isso, né? Exato. Porque aí o plano pastoral é exatamente auxiliar, né, manter a identidade de uma escola católica e de acordo com o carisma da congregação, né? A frase da Madre Elisa, que ela sintetiza, né, em tudo amar, servir e reparar, né? Então, a pastoral escolar, ela perpassa toda o fazer pedagógico, né? E eu acho que essa é a importância de uma escola católica, né? De uma escola da congregação. Exatamente. Não é qualquer escola. Isso. Tem uma identidade, uma marca própria. E o plano pastoral, graças a Deus, ele nasceu, né, Padre Rogério, ano passado com a Juna, e ele está ainda de experimento, então a primeira parte de um projeto pedagógico, de um projeto, né, da rede. Isso. Então é muito importante, a gente percebe o quanto que ele já chegou nas bases, quanto ele está ajudando, e ainda vamos trabalhar ainda sobre ele, né, para que a contribuição de todos, de todas as unidades chegue. E por isso é importante o trabalho em rede, né? Com certeza. E inclusive a irmã está com o documento ali, que é o nosso plano de pastoral.
Ele está pronto em experimento, Isso. né? Então, ele vai, no Já, final faremos já está em volume. uso. Já está em uso. Já está em Sim, nas aplicação unidades. nas unidades. Já está, todas as unidades receberam, estão estudando, se debruçando e enviando também contribuições para a redação final. Então, a primeira parte, né, desse volume que vai ter, a primeira, depois a segunda, o pedagógico, que Horizontes, está quase saindo do forno, forno, né? Isso. E depois as diretrizes da ação social, como o padre Rogério já bem explicou muito, né? Nós não estamos aqui só para cumprir uma lei, né? Mas é muito mais que isso, né, para nós. É uma missão. Isso. Então, só para aproveitando esta deixa que a irmã Nilce deu agora, para ter uma ideia, por detrás de um documento tem muita vida, muito trabalho. Nós temos a irmã Délia, que é quem faz todo o registro de reuniões, etc. Ela é secretária da rede. Ela computou mais de 50 reuniões que nós fizemos. Antes da pandemia e depois da pandemia, exatamente, né? Era tudo online, então isso até nos favoreceu, né? Nos permitiu. Nos favoreceu. Até que nós pudéssemos gerar este plano de pastoral. É um plano de pastoral em rede, porque cada unidade tem o seu plano, as suas estratégias, PPP, né? As suas ações. Isso. Né? O segundo documento que a irmã falou, que nós estamos aí em construção, nós não chamamos de projeto político-pedagógico, porque isso é um documento institucional, cada unidade tem que ter por questão legal. Então, o que nós estamos, até o momento, ao menos o que consideramos adequado, nós estamos nomeando como horizontes pedagógicos da rede Servas de... Quer dizer, é um horizonte que vale para todos, que vale para o Rio de Janeiro, que vale são essas para... linhas comuns, Isso, que vão nortear, né, a ação educativa em cada unidade. Né? Exatamente. E criar essa comunhão, né? Essa partilha, essa, como é que se falou, essa sinodalidade. Isso, né? Isso é muito importante. Exatamente. É uma riqueza muito grande, né? Eu observo, né, de quando nós começamos ali antes da pandemia, em 2019, começamos assim, devagarinho, né? Fizemos o encontro no Rio de Janeiro, Centro de Espiritualidade Maria Mãe da Vida, né? Ali da Casa da Congregação, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e reunindo lá do Acre, do Rio, aqui de Santa Catarina, as diretoras pedagógicas, as irmãs, o pessoal do social, da pastoral. Foi muito bom. Aí depois veio a pandemia, a gente levou aquele choque, achava que ia... Né? Mas conseguimos claro. Estratégias criativas, né? Através das telinhas também avançamos muito. E olhando para trás, nós percebemos o quanto isso é importante. Quanto vocês avançaram na construção, ainda, né? Exatamente, quanto ainda vai nos ajudar, né? Está nos ajudando e irá nos ajudar. Claro. Porque tem muitas coisas que vai sendo aplicada, vai sendo ajustada, vocês estão recebendo um retorno também das unidades, né? Isso, é um caminho. Sim. E o terceiro documento, que é, como a irmã disse, é quase um compêndio, né? Quase um compêndio. O miolo dele são os horizontes pedagógicos. Mas o terceiro documento, que também já está em andamento, são as diretrizes assistenciais, né? da assistência social. O que é importante diante de tudo isso? E depois eu dou a chave para a gente dizer como é que vai continuar isso. Porque uma coisa é escrever documentos, mas e agora? Como que faz isso acontecer temos na o prática, documento, né? temos o documento. Como que aplica? Como que... Então, qual é a metodologia que nós escolhemos e assumimos? É uma metodologia colaborativa, no sentido de que nós estamos sempre com dois movimentos. Um é o movimento formativo, porque nós, para construir isso, para olhar para a gente, para se reconhecer, para entender quem somos e aonde queremos chegar, nós sempre digamos assim, a gente sempre nos munimos de formação. Então, qual é a dimensão que vamos agora estudar? Então, com especialistas, com lives, com webinário e seminários, tudo
sendo compartilhado, nenhuma informação ocultada, todos juntos tendo presente todas as dimensões daquele aspecto que estamos assumindo. Então, esse é um primeiro. Depois, a construção dos textos sempre foi colaborativa, a partir das ferramentas, porque esse é o papel do assessor, possibilitar metodologias, né, que nos ajudem a chegar ao nosso objetivo. Então, nós construímos junto com as irmãs, tudo sempre foi muito dialogado e é dialogado, ferramentas que a gente encaminha para as unidades, elas lá no local discutem, veem a sua realidade, retornam isso para o setor de assessoria, né? E a partir disso a gente vai construindo. Ontem ainda tínhamos uma reunião na qual nós trabalhamos um dos aspectos aí. E o grande, digamos assim, a grande pegada disso é no final desta construção de documentos, e aí a rede acabou, morreu, não tem mais nada para fazer, fizemos tudo que tínhamos para fazer. Entregamos os documentos e agora? Está pronto, acabou. Não, o grande... Agora que começa, né? A cereja do bolo de tudo isso está no nosso sonho de formarmos uma universidade corporativa. Hoje esse é o nome, mas pode ser, podemos depois nomear outra coisa. E em que consiste essa universidade corporativa? Em preparar os nossos agentes de educação. E nessas 3 dimensões, especialmente no pedagógico, que é o nosso forte, na dimensão pastoral e na dimensão assistência. Quer dizer, nós sonhamos com uma formação permanente, que não é a formação que a gente vai buscar numa editora de educação, que é muito boa, que muitas vezes colabora, que abre horizontes e que a gente tem que continuar fazendo. Mas é uma formação própria, do nosso jeito de fazer pastoral, do nosso... De acordo com o carisma, né? Com a espiritualidade da linkado ao carisma. Exatamente. Então, não é chegada, porque nós nunca vamos parar. O nosso sonho, o nosso ideal é no final de tudo isso. A educação é muito dinâmica, né? As coisas vão mudando, as informações vão chegando, há uma necessidade latente de mudança mesmo, né? E esses documentos vão precisar de alguma maneira ir acompanhando, mas esse sonho de tornar esse processo formador, né, das pessoas que estão lá na ponta, né, que é quem vai de fato fazer esse documento virar realidade. Então este é o nosso, vamos dizer que, aproveitar de novo a palavra horizonte, o nosso horizonte depois de tudo isso é a gente ter uma universidade corporativa que prepare professores no carisma, que prepare colaboradores, que prepare assistentes sociais, a partir pastoralistas, a partir do carisma SMR. Né, irmã Nilce? Sim, com certeza. É isso mesmo. Um sonho grandioso. Né? Como se diz, os documentos chegando, o trabalho só está começando, né? Exatamente. Vai ser uma ajuda muito grande. Mas é como aquela frase diz, quem não sonha não realiza, não é? Exatamente. Bem isso. Bom, irmã Nilce, dia 8 de setembro temos um dia aí especial, né? Dia 8 de setembro é o dia dedicado à educação das servas de Maria Reparadoras. Sim. Queria que a senhora falasse um pouquinho, e a gente já está se encaminhando para o final, sobre a importância dessa data para a congregação. O que é essa data do dia 8 de setembro? Sim. Então, eu falei anteriormente, né, que as irmãs chegaram no Brasil, as primeiras vieram 5 irmãs missionárias, a Madre Elisa enviou, aquelas que se ofertaram, né, que escreveram, se ofertaram em uma pré-noviça, que era uma jovem já meio madura, então já trouxeram a formação junto, a casa de formação, né? Então, elas chegaram em 1921. E então, em 1921, então 2021, era o ano da pandemia ainda, né? Nós celebramos 100 anos de presença no Brasil. E aí foi uma oportunidade de fazer memória, né? Celebrar, sair uma revista, resgatando a história, recontando. Então, nós pensamos nesse trabalho em rede, resgatar isso e colocar o dia 8 de setembro como o dia dedicado à educação das servas de Maria Reparadoras no Brasil.
né? Então, o que é isso? É fazer memória agradecida da história da educação das servas de Maria Reparadoras, construídas por tantas irmãs e colaboradores, né? Construídas no passado e que hoje continuam, né? Nós continuamos levando adiante a missão deixada por Madre Elisa. Nós irmãs, porque ela disse, né? Uma das frases assim: olha, eu confio a congregação a cada uma de vocês. E hoje, né, além do nosso retiro que nós fizemos lá dos professores esse ano, eu dizia, se hoje a Madre Elisa estivesse aqui, ela iria acrescentar mais. Confio a congregação a cada uma das irmãs e a cada uma de vocês que estão continuando a missão educativa. Isso é muito bonito, né? Então, o que a gente faz, né, nesse dia? A gente prepara com orações, reflexões e sempre, há 4 anos já estamos organizando esse dia uma live. Então, nós até, como o dia 8 vai ser no domingo, nós vamos celebrar no dia 9, né, que vai ter a live, que tem uma irmã nossa que trabalhou no Acre, a irmã Luísa Gatas, trabalhou anos, e ela fala muito bem o português, formava história, sociologia, teologia, né? Então ela é italiana, né? Ela esteve no Acre, no Brasil, ela conhece muito bem. Vai estar, nós vamos estar fazendo essa live para celebrar, fazer memória, agradecer, e ao mesmo tempo a gente se projeta para o futuro, né? A gente reflete, fortalecendo esse trabalho em rede, exatamente, né? A gente se projeta para o futuro. E a pedagogia, né, Padre Rogério, a gente não pode esquecer, qual é a pedagogia que mais nos ilumina, que nós nos inspiramos? É a pedagogia de Jesus Cristo, o mestre por excelência. Quando a gente fala, né, numa escola católica, uma escola pastoral, é a pedagogia de Jesus que nos ilumina. A espiritualidade mariana, né, Maria, né, ao pé da cruz, Maria presente na vida de Jesus em todos os momentos, né, sobretudo na dor, na ressurreição. Então, como escola católica, a nossa missão ela é de colaborar na formação de pessoas humanizadas, comprometidas com mudança social, com o cuidado com a casa comum, na sustentabilidade do planeta e na promoção da paz. Nunca se precisou refletir tanto a questão da sustentabilidade do planeta e a promoção da paz como hoje, nesse momento, né, atual da história. Então, também essa nossa missão como congregação, como educação, missão educativa, né? Então, eu acredito que celebrar, fazer memória é também refletir o momento presente e nos projetarmos, né, para esse futuro. Que sociedade nós queremos construir? Né? Essas novas gerações, o que elas vão deixar, o que nós deixamos para eles e o que eles vão colaborar. Então, acho que não é pouca coisa, né, Padre Rogério? É um desafio. É um desafio e um compromisso, né, que nós assumimos. E o próprio Papa Francisco, quando ele fala aos educadores, ele diz assim: vocês são depositários de um bem que humaniza. Exatamente. Os professores são os educadores. Eles são justamente aqueles que detêm em si, não para guardar para si, mas para distribuir, para compartilhar esta dimensão do que significa ser humano. Por isso a irmã Nilce dizia, o nosso modelo de humanidade é Jesus. É Jesus. Então o que ele fez, como ele viveu, o que ele ensinou é o que uma escola católica ensina, né? Nos Atos dos Apóstolos tem até uma frase que sintetiza a vida de Jesus. Os Atos dos Apóstolos dizem: Jesus passou fazendo o bem, né? E é isso que uma escola católica deseja imprimir no coração dos estudantes, dos professores. Nós devemos ser pessoas de bem, pessoas do bem, né? Que procuram promover a vida e ajudar a realizar o projeto humanizador de Deus. Porque o que Deus quer? Deus quer que a gente seja plenamente humano. E ser humano significa ser mais sensível, ser mais cordial. O Papa até fala na Fratelli Tutti: vamos resgatar aquelas coisas mais elementares como com licença, bom dia, obrigado, por favor, me desculpe. São as coisas mais humanas que existem.
e, no entanto, são as coisas que muitas vezes a gente esquece. Então, esse é o papel de uma escola, como a irmã dizia, a sensibilidade, e o Papa, ele tem até um item lá na Fratelli Tutti que ele diz, é preciso resgatar a amabilidade, porque ela permite a gente fugir do embrutecimento de um coração duro, da rotina, da rotina, da incapacidade de olhar para o outro. Então, é muito bonito ser educador neste nosso tempo, com tantos desafios, mas que nos permitem também fazermos a diferença. E com essa força que é uma escola católica que, né, tem a sua educação aí pautada nos valores, no desenvolvimento das virtudes das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, é muito bonito fazer parte disso, né? E aí, no dia 12 de julho, né, irmã, a congregação completa 124 anos. Exatamente. Né? Neste ano de 2024, a congregação completa, então, 124 anos da sua fundação, e todos nós, colaboradores, juntamente com as irmãs, né, damos continuidade aí à missão educativa iniciada por Madre Elisa Andrioli. Né? É momento de gratidão a Deus por todo o bem realizado e pela herança de um carisma atual, vivo e dinâmico que Madre Elisa nos deixou. E aí eu quero concluir, né, esse nosso episódio tão especial com uma frase da Madre Elisa, que a irmã, inclusive, já mencionou ao longo da nossa conversa, que é: meu desejo é fazer que Jesus Cristo seja conhecido e amado por muitos corações. Né? Exatamente, uma frase bem que ela repetiu muitas vezes. E fechando, né, essa fala, também queria recordar uma frase que ela dizia: educar é um ato de amor a serviço da vida. Isso, então. Bem. Obrigada, irmã Nilce, pela presença, né, pelas contribuições riquíssimas que nós tivemos aqui. Tenho certeza que todo mundo que vai nos assistir em casa, pelo YouTube, pelas demais plataformas, vão ficar encantados, né, com todas essas histórias que nós ouvimos. Padre Rogério, obrigada pela sua disponibilidade, né? E por sua passagem por aqui, destinar um tempinho para que nós estivéssemos juntos e podermos fortalecer, né? Somente com informação, com conhecimento é que a gente consegue levar, né, essas histórias tão bonitas, né, o que foi a vida e o legado que Madre Elisa nos deixou. E acho que foi muito bom recebê-lo, né? Muito feliz de poder estar aqui com vocês. E é importante, se você me permite, dizer que cada geração escreve a sua página da história. Né? As gerações que nos precederam escreveram páginas belíssimas na história da educação das servas de Maria Reparadoras. Agora é a nossa vez de escrever. E eu ontem usei uma frase de um poeta que no final da sua vida, ele, olhando para a sua história, ele diz assim: agora que estou no final da minha vida, estou avaliando tudo que eu vivi, eu me dou conta de uma coisa: tudo aquilo que eu ganhei, que eu guardei, eu perdi. Eu só tenho aquilo que eu doei. Tudo aquilo que eu guardei, eu perdi. Eu só tenho hoje, agora, no final da vida, aquilo que eu doei aos outros. Muito bom. Então, educação é um ato de doação, de amor, de quem se oferece para que, neste momento da história, na linha que estamos escrevendo, a gente deixe uma mensagem de amor ao mundo. Isso também podia ajudar a explicitar o que a Madre Elisa chama de em tudo amar, servir e reparar. Obrigada por ficarem conosco até aqui e nos encontramos no próximo episódio.